o poder disciplinar é a relação de subordinação entre os vários órgãos e agentes públicos, com a distribuição de funções e gradação de autoridade de cada um, conforme as competências legais. E aí? É uma questão que o concurso sempre gosta de trazer, que dá confusão na nossa cabeça. Porque a gente lê e acha com cara de verdadeiro. Mas dá uma segunda leitura aí, quem está em casa também, pô, essa questão é falsa. Essa questão é falsa. Quando eu falo em poder hierárquico, eu estou falando do quê? Quando eu falo em poder hierárquico, eu estou falando justamente todo esse conceito daqui. Isso aqui não é poder disciplinar. Olha a relação aí. Relação de subordinação é questão de hierarquia, relação de criar órgãos, estabelecer funções, graduar. E o concurso gosta de botar essa dúvida porque confunde demais. Confunde demais. Então, poder disciplinar. Tá toda certinha. O problema é o poder, né? Que ele mudou o poder. O poder disciplinar, toda vez que a gente pensar em poder disciplinar, você vai lembrar de aplicação de sanção. Aplicação de sanção. Aplicação de sanção, aplicação de penalidade. Esse é o poder disciplinar. O concurso sempre faz, CESP, né? Sempre faz isso aqui. Vira e mexe, ele troca poder disciplinar por poder hierárquico. Porque quando você vê assim, disciplinar tem a ver, né, de disciplina, de você estabelecer hierarquia, né, mas não é não. Disciplina, hierarquia, ou a ideia de hierarquia, subordinação, é poder hierárquico. E não poder disciplinar. Poder disciplinar é aplicar sanção ao servidor que cometeu uma falta. Ponto. Poder disciplinar é isso, aplicar sanção ao servidor que cometeu falta. Não é poder hierárquico. Esse conceito é de poder hierárquico. Por isso a questão está falsa. Vamos lá. Poder regulamentar. A questão diz: o poder regulamentar é a faculdade de que dispõe o chefe do Poder Executivo de explicar a lei para sua correta execução, podendo restringir ou ampliar suas disposições. Questão falsa. Vamos ver os erros aqui. Isso. O que é o poder regulamentar? O poder regulamentar é esse poder que a administração pública possui em emanar atos infraconstitucionais. Olha como ele, né, e decretos, enfim, atos que vêm complementar a lei. Mas o que é falso nessa questão? É faculdade, porque ele não é obrigado a fazer, né, decreto. Não tem essa obrigação legal de poder fazer decreto. Então, o poder regulamentar é a faculdade que dispõe do executivo de explicar a lei para a sua concreta execução. Até aqui, beleza. Mas quando ele diz assim, ó, podendo restringir ou ampliar suas disposições. Ele está dizendo que o poder público, por meio de um ato infraconstitucional, vai poder restringir uma lei e ampliar suas disposições. O que acontece com isso aqui? Qual é o problema nessa questão? O problema é o seguinte: um ato não vai poder restringir uma lei. Um ato administrativo ele não pode restringir uma lei. Né? Porque a lei, se você estabelece uma hierarquia entre lei e ato normativo, está cá embaixo. Ele vem para explicar aquela lei. Ele vem para dar conceitos, explicar, regulamentar. Ele até pode ampliar
Se for para beneficiar o cidadão em alguns aspectos que a lei permita, ele pode ampliar. Agora, restringir, ele não pode. Então, questão falsa por isso aí. E aí a gente entra aqui em concessão de serviço público. Vamos relembrar, vamos ver algumas coisinhas aqui de concessão. A questão diz assim: a concessão de serviço público deve ser necessariamente instrumentalizada por contrato. A concessão de serviço público deve ser necessariamente instrumentalizada por contrato. E aqui a gente entra no assunto de contratos públicos. Contratos públicos. Contratos públicos. O contrato público é esse acordo de vontades, né, que o poder público ele pode celebrar, né, com a iniciativa privada. Contratos públicos são os negócios que o poder público realiza, né? E aí ele quer comprar, quer vender, tem algum serviço para prestar, ele chama a iniciativa privada para poder prestar esse serviço e celebra por meio de um contrato. Dentre as características do contrato, né, e dentre os tipos de contrato que nós temos o contrato de concessão. Nós temos o contrato de concessão. O que é o contrato de concessão? O contrato de concessão, ele significa ofertar a execução de um serviço público, ofertar a execução de um serviço público a particular. Ofertar a execução de um serviço público a um particular. Então, como forma de concessão, nós temos, por exemplo, concessão de transporte público urbano às empresas. Então, nós temos transporte público. Por que o transporte público é uma concessão? Porque o transporte público é prestado por empresas privadas, mas é um serviço público. É o transporte público, o poder público faz um contrato para essa iniciativa privada, esse ente particular, ele prestar esse serviço. Então, nós temos também construção de estádios, ou energia elétrica, serviço de luz. Todos esses contratos assim, de serviços públicos, eles geralmente são feitos por concessão. O que acontece com essa concessão? Para ter essa concessão, não se esqueçam, o nome é concessão, mas no fim das contas, ele é um tipo de contrato. Então, para fazer essa concessão, por exemplo, o poder público tem que fazer a licitação. Porque nós vimos que ele não pode fechar contrato com qualquer um. Ele deve fechar o melhor contrato, nas melhores condições. Então, ele lança o edital, né, e abre a licitação para a empresa que vai construir, as empresas que querem construir o estádio, que querem fazer o serviço de transporte, né, ofertar o serviço de transporte. Então, faz a licitação. Deve ser feita a licitação na modalidade concorrência, inclusive. A licitação, vou até deixar aqui, na modalidade concorrência. A licitação na modalidade concorrência. Só que terminada a licitação, quando ele tem um vencedor, aí é que ele vem celebrar o contrato. Quando ele tem um vencedor, o poder público deve celebrar o contrato administrativo. Lembrando que o contrato administrativo ele tem uma série de prerrogativas, né? O contrato administrativo ele vem aí para dar força, ele vem com a situação de desigualdade, onde o poder público está na relação de superioridade em relação à iniciativa privada. Então veja, a concessão ele é feito por meio de licitação na modalidade concorrência e deve ser feita por contrato. Bom lembrar também que a concessão sempre tem prazo determinado. Então, ela sempre tem prazo determinado.
Não existe um contrato público que seja eterno. Todo contrato público tem um prazo. Com a concessão não é diferente. Tem um prazo determinado. Então, faz a licitação, faz o contrato com prazo determinado também. Então, concessão é uma espécie de contratos públicos, né, no qual o poder público quer ofertar a execução de um serviço público a um particular. Vamos ver a questão aqui, o que ela dizia. Ela diz assim, a concessão de serviço público deve ser necessariamente instrumentalizada por contrato. Verdade. Verdade, o poder público deve sempre ter um contrato, né? Deve ser instrumentalizado, ou seja, formalizada, né? A forma como é feita é por meio de um contrato público. Então vamos lá. Além dessa concessão, eu quero, né, trabalhar com vocês outros dois conceitos. Vejam só, nós vimos a concessão. Por que eu quero trabalhar esses conceitos? Porque isso é recorrente em concurso. O poder público, quando ele quer autorizar, quando ele quer dar para o particular a prestação de serviço, ele pode ser feito ou por concessão, ou por autorização, ou por permissão. Né? O que acontece? Então, num grau de não de dificuldade, mas de rigorosidade, a concessão está lá em cima, a permissão está no meio e a autorização é o mais simples. Então, veja, quando eu digo que o poder público fez uma concessão, eu estou dizendo que ele fez, que é um contrato, e estou dizendo que é um contrato, é algo bilateral, né? Porque um contrato tem dois lados. Bilateral. Para poder dar ao particular essa prestação de serviço. Já a permissão. A permissão, o interessante dela, e licitação, né? Como falei no slide passado, fez obrigatoriamente uma licitação. Já a permissão, nós temos que o poder público, então, concessão, energia elétrica, água, transporte, geralmente faz a concessão. A permissão é quando o poder público ele quer passar para o particular uma atividade, né, mas não é uma grande atividade. Então, eu costumo dar o exemplo da cantina, né, uma cantina numa universidade pública, né, que ele quer permitir que um sujeito explore aquela cantina, preste serviço de alimentação naquela universidade. Então, ele pode fazer por meio de um contrato de permissão. Então, o contrato de permissão, aqui tem que ser feito um contrato também, só que é um contrato, só que o poder público diz... Perdão, não é contrato, é um ato. É um ato unilateral, vamos chamar assim, ato precário, que eu quero trabalhar com você, a precariedade. Então, a permissão, ela é precária, mas deve ser feita por licitação também. E a gente vai entender o precário. A ideia do precário, né, e aí a gente vai chamar de uma precariedade mitigada, eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Deixa eu só explicar para vocês o que é autorização, vocês vão entender o que é essa permissão. Quando eu digo que o poder público ele vai passar um serviço e ele pode ser feito por concessão, permissão ou autorização, eu estou querendo dizer o seguinte: nas grandes obras, nos grandes contratos, o poder público vai usar a concessão, né? Vai ser um contrato bilateral e deve fazer licitação.
Na autorização é o outro lado, é o extremo, é a outra situação. A autorização trata-se de uma coisa bem simples, uma situação bem banal. Por exemplo, o serviço de táxi, né? A autorização para as pessoas prestarem o serviço de táxi, o serviço de despachante. Então, veja, a autorização, ela é algo que a gente costuma dizer no direito que é precária. Sabe o que é precário? Precário é assim, o poder público pode extinguir a hora que ele quiser. Então, precário é a mesma coisa. É que o ato precário, né? Aqui se fala, precário, geralmente, né? Então, é um ato precário, vamos chamar de precário que é o mais correto. Porque eu queria falar que é uma situação precária, mas aí eu acabei sendo precário, mas é um ato precário, né? E é um ato unilateral. O que é um ato unilateral? O poder público que decide. Unilateral, vem só de um lado. É o lado do poder público. Ele decide se lhe autoriza ou não a ter a autorização, né, para prestar o serviço de táxi, por exemplo. Então, é um ato precário e é um ato unilateral. Precário por quê? Porque o poder público pode extinguir a qualquer momento e não gera indenização para a pessoa que teve a sua, né, extinta a sua autorização. Diferente da concessão. Se o poder público quebrar o contrato, ele deve indenizar. Na autorização, não. No outro dia, se ele não tem mais interesse em autorizar, ele simplesmente retira, revoga a autorização e acabou. Qual é o caso da permissão? A permissão ela é um meio termo. Ela tem um pouco da característica da concessão e um pouco da característica da autorização. Porque a lei diz assim, a lei diz que a permissão é um ato precário. A permissão é um ato precário. A lei diz que a permissão é um ato precário. Só que ela diz que é um ato precário instrumentalizado por um contrato. Então, é um ato precário, mas que deve fazer uma licitação e deve fazer um contrato. Então, aquela tiazinha lá que trabalha na cantina da faculdade, ela passou por uma licitação. Ela celebrou um contrato. Então, a doutrina, né, o doutrinador diz assim, é um ato precário, mas é um precário mitigado. Por que um precário mitigado? Mitigado é relativizado, né? É um precário mitigado porque é precário porque o poder público pode retirar a qualquer momento, mas se tirar, vai ter que indenizar. Então, olha o perfil aqui para a gente entender. Se eu falo em concessão, eu estou falando de um contrato, e eu estou falando de um contrato bilateral que faz uma licitação. E se o poder público quebrar esse contrato, ele deve indenizar a empresa. Quando eu falo de autorização, eu estou falando de um ato precário e um ato unilateral. Só o poder público decide a quem ele autoriza ou não autoriza a execução daquele serviço. E se ele desistir de autorizar, como o ato é precário, não tem que indenizar ninguém. A permissão é o meio termo, ela é bem contraditória, mas hoje o entendimento que a gente tem é que a permissão ela é um ato precário, mas por fazer uma licitação e por assinar um contrato, porque é contraditório, nós temos um ato precário e fazer uma licitação e fazer um contrato. É contraditório, porque se é precário, deveria ser igual à autorização. Mas como a lei fez essa confusão, né, a doutrina interpretou e disse o seguinte, tá bom, a lei diz que é precário, mas como a gente faz uma licitação e faz o contrato, essa precariedade é mitigada, ela é relativizada, no sentido de que o poder público pode até extinguir, mas tem que indenizar o proprietário caso faça essa extinção. Então essa é a diferença entre concessão, permissão e autorização do serviço público. Aqui é em grau de exigência, em grau de rigorosidade do contrato. A concessão, sim. É a principal que tem que indenizar. Se quebrar a concessão, o poder público tem que indenizar obrigatoriamente. Então a gente já viu que a concessão necessariamente deve ter um contrato, né, naquela questão. Vamos ver a questão que diz aqui. A autorização de serviço público constitui ato administrativo bilateral vinculado e precário. Vamos só voltar aqui na autorização. Olha a autorização, ela é um ato
unilateral. Vamos estudar esses conceitos. Quando falar em autorização, lembre-se do despachante. Autorização para ser despachante, autorização para ser taxista. É um ato administrativo bilateral? Não. É um ato administrativo unilateral. Por que unilateral? Porque é o poder público quem decide. É ele que emite a autorização para você ser taxista ou não. No dia que ele quiser. Bilateral é aquele ato que tem duas partes transigindo, né, dialogando. Aqui não, aqui você pede autorização. Vinculado. É vinculado ou não? Aqui tem que lembrar o conceito de vinculado e discricionário. Vinculado é assim, um ato vinculado é toda vez que, quando o cidadão preenche os requisitos em lei, né, o poder público deve praticar o ato. Diferente do ato discricionário, que é um ato em que o poder público só pratica o ato de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Então, existem alguns atos do poder público que são vinculados. Por exemplo, se você completou o tempo de aposentadoria e pede a sua aposentadoria, esse é um ato vinculado. O poder público tem que te dar a aposentadoria. Ele não vai pensar, não vai decidir se é conveniente ou oportuno lhe dar essa aposentadoria. Já as suas férias, por exemplo, é ato discricionário. É o poder público que decide o mês. Não é que ele não tem que dar férias, ele tem que dar. Mas o mês que decide as férias é ele que decide. Né? Porque é um ato discricionário. Construção de uma estrada, enfim. Os atos que o poder público pode decidir, nós chamamos de ato discricionário. Os atos que ele não pode decidir, que ele é obrigado a praticar, a gente chama de vinculado. Na autorização, ele é obrigado a dar autorização ou é uma discricionariedade? É uma discricionariedade. Então, não é um ato vinculado. É um ato discricionário. É um ato discricionário. Não é um ato vinculado. É um ato discricionário. A única certa aqui é o precário, né? Porque realmente a autorização é um ato precário. Realmente isso é verdade. A autorização é um ato precário. Então, a autorização é um ato unilateral, é um ato discricionário e é um ato precário. O poder público extingue a hora que ele quiser esse ato. Ele não é obrigado a ficar vinculado, né, a essa ação. E aqui nós temos uma questão sobre a PPP. Diz assim, a celebração de contrato de PPP é a parceria público-privada. Parceria público-privada. Público-privada. Qualquer que seja o valor envolvido na contratação, é autorizada por lei. A celebração do contrato de PPP, qualquer que seja o valor envolvido na contratação, é autorizada por lei. Vamos para aqui. O que é a PPP? O que é a PPP? A PPP é um contrato, é uma espécie recente, né, de contrato administrativo, de parceria público-privada, de você passar para o particular. É a mesma ideia da concessão. Né? Aliás, é uma forma de concessão, só que ela tem características peculiares. Então vamos ver as características, algumas, né, não tem tempo de ver todas, nós vamos ver as principais, pelo menos, dessa PPP, essa parceria público-privada. A PPP, ela tem um prazo. Ela deve ter o mínimo de entre 5 a 35 anos. A PPP, ela tem o prazo mínimo de 5 e prazo máximo de 35 anos. Não pode ser nem menor nem maior o prazo, né, em relação a essa parceria público-privada. Então, só para dar um exemplo, vocês irem memorizando, a construção de estádios pode ser a PPP, em que o poder público dá para a iniciativa privada construir estádio e, em contrapartida, façam que ele explore e ganhe a renda, o dinheiro em razão disso. Então, é uma forma. A parceria público-privada, entre 5 e 35 anos. A parceria público-privada tem um valor mínimo, um contrato mínimo de 20 milhões. Um contrato inferior a 20 milhões não pode ser feito por PPP.
Um contrato inferior a 20 milhões não pode ser feito pela parceria público-privado. Só vai fazer, né, público-privado um contrato de 20 milhões no mínimo. É o quê? Não, máximo não. É um contrato de 20 milhões, pelo menos 20 milhões. Um contrato de 20 milhões, então 5 e 35 anos, contrato de 20 milhões. Então, micro e pequena empresa não podem ser contratados. Então, micro empresa e empresa de pequeno porte não podem celebrar PPP. Empresa de pequeno porte não pode celebrar PPP, porque ela não vai ter condições de fechar um contrato de 20 milhões. Pelo menos, né? Não podem. E a PPP também, o poder público deve fiscalizar. Então, o poder público fiscaliza a PPP. Poder público tem a obrigação de fiscalizar o que acontece. Então, os estádios, por exemplo, né, o poder público dá para a iniciativa privada prestar o serviço, né, e aí a iniciativa privada constrói os estádios e depois, né, vai explorar como forma de obter, né, o ressarcimento, porque ela precisa ter o dinheiro. Então, o poder público deve sempre fiscalizar essa. Não se esqueça que é uma parceria público-privada. Né? É uma parceria. São os dois agindo em conjunto para prestar um serviço público. Então, pode ser a construção de uma ponte, um metrô. Né? Tudo isso pode ser feito pela parceria público-privada. Está na moda, né? Cada vez mais o poder público vem fazendo essas parcerias público-privada para poder realmente dar efetividade aos serviços, né, às construções. Então vamos lá ver o que a questão nos disse naquela hora. Vou voltar antes. A questão diz assim: a celebração de contrato de PPP, qualquer que seja o valor envolvido na contratação, é autorizado por lei. A questão é falsa, por quê? Porque a expressão qualquer que seja o valor é autorizada por lei. A questão é falsa porque a lei não autoriza celebração de PPP, de parceria público-privada, não autoriza celebração de PPP inferior a 20 milhões. Inferior a 20 milhões de reais. A PPP, a lei não autoriza a contratação de PPP inferior a 20 milhões de reais. Ok? Então, questão falsa nesse sentido. Bem, pessoal, essas são as questões que eu trouxe aí para a gente trabalhar e conhecer um pouco da banca CESP, né? E a gente resolveu aí, espero que tenha ficado claro, né, as explicações. Se porventura ficou alguma dúvida, pode mandar e-mail, né? Eu não coloquei. Deixa eu colocar meu e-mail aqui, né? Quem quiser me mandar e-mail para fazer alguma pergunta é Diego_Eddington. Tem que ser vial. Diego_Eddington@hotmail.com. Se escreve Eddington. Edington, @hotmail.com, ou manda, né, e-mail aqui para o curso
que a gente entre em contato e a gente esclarece aí qualquer dúvida que tenha ficado no meio do caminho. Então, esse é o estilo CESP no que tange ao direito administrativo, né? A gente trabalhou aí com a base dos principais assuntos, né? Até metade do conteúdo, porque realmente nessa aula não tinha condições de ver tudo. Eu queria ver com folga, ver poucas questões, mas com folga e profundidade, certa profundidade. Vimos poderes, princípios, contratos, alguma coisa de atos administrativos, PPP, enfim. E aí, espero que vocês tenham aproveitado. Boa sorte, bons estudos, estamos à disposição. Ok? Abraço.